pessoa que assiste o meu canal, tudo bem com você? Eu espero que sempre comigo, moleza. Este não dá pra ver. Pessoal, estamos aqui para falar de um assunto que está a arrebentar as redes sociais neste momento. O lançamento do Zack Snyder's Justice League, ou também conhecido como Snyder's Cut. O filme que foi lançado e em menos de um mês já bombou e foi um sucesso e se tornou o segundo filme mais bem avaliado da IMDb e recebeu uma nota de 9 pontos. O máximo que se pode receber é 10. Depois do tão aguardado filme que finalmente foi lançado depois de muita campanha e muitas coisas que aconteceram, agora vamos saber como será o futuro da DC nos cinemas. Como já se sabe, em 2017 já tinha saído uma Liga da Justiça, de uma outra versão, de um outro diretor. E em 2021 fomos brindados com o novo Snyder's Cut, que foi 4 horas de filmes bem passado e muita referência do Lord Darkseid, o Ushas, que prometeu invadir a Terra. Mas será que vai acontecer? Será que essa invasão vai acontecer? Não quero dar muito spoiler, mas já estava no trailer que o Darkseid ia aparecer no filme, então isso não é um spoiler. Mas aí fica uma questão: qual será o futuro da DC nos cinemas? Já vimos o Batman do Ben Affleck e ainda tem um outro Batman de uma outra linha que já foi explicado que ele vai surgir através das bagunças que o Flash faz na linha do tempo. Como isso vai se encaixar com o novo Batman? Porque já sabemos que o Ben Affleck vai fazer um filme com o Flash, no filme solo do Flash. Agora, no universo DC vai passar a ter 2 Batmans em ação. O Batman do Robert Pattinson e o Batman do Ben Affleck. Aí está um ponto que vamos relacionar. E também está o ponto do Exterminador. Para quem assistiu, viu aquela cena do Nightmare do Batman, onde aparece o Exterminador com aquele corte sinistro e o Coringa. Aquela cena do Coringa foi muito épico. Aí fica a pergunta: o Exterminador neste filme da Liga da Justiça, ele parece estar a trabalhar com o Batman para impedir o super-homem que já está sucumbido na equação antivida, ele próprio que mata a Lois Lane no filme da Liga da Justiça. Quem já jogou Injustice ou quem já acompanhou a história do Injustice sabe o que quer falar. O super-homem mata a Lois Lane porque ele fica drogado pela droga que o Coringa dá para ele e ele pensa que a Lois Lane é um vilão e mata a Lois Lane grávida. Imagina essa loucura, matar a tua... Nos últimos momentos do filme, nós vemos o super-homem do mal. Depois da morte da sua amada Lois Lane, ele sucumbe à equação antivida perto do Darkseid. Bem, vista a parte no filme, né? É, exatamente. E esta parte vai ser bem retratada na Liga da Justiça 2, que vai ser depois do Snyderverse ser restaurado. Ainda assisti primeiro que você. É, mas não importa, porque agora todos nós já vimos, né? Quem não viu, procura ver porque o filme está muito top. O Darkseid aí está muito sinistro. O Ushas, o Senhor Ômega, Senhor do Mal. E aí, então, depois dele sucumbir à equação antivida, a Liga da Justiça vai bolar um plano de como impedir o novo super-homem do mal, que é, além de ser um kryptoniano super poderoso, tem o Darkseid do seu lado e o exército de Darkseid. Esse filme vai ser muito massa. Então o futuro da DC vai estar dividido entre o Batman do Robert Pattinson e o Batman do Ben Affleck. E se possivelmente sair o Liga da Justiça 2 com o Zack Snyder, do Snyderverse, vamos poder ver a cena onde o super-homem mata a Lois Lane. E onde também a Harley Quinn morre e pede para o Batman matar o Coringa, mas de uma forma muito lenta e muito dolorosa. Quem não vai querer ver esse final? Quem não vai querer o Batman matando o Coringa, o seu melhor amigo, como ele já disse no filme? É, eu vou querer ver o Batman a matar seu melhor amigo pela morte do Robin. Então, esse paradoxo da equação antivida foi falado no filme da Liga da Justiça, onde o Lobo da Steppe disse que encontrou a equação antivida na Terra. Lá foi escondido tudo. Então, quando o Darkseid achar, ele provavelmente vai acabar com tudo e vai sucumbir a Terra toda para se transformar num apocalipse. Mas é claro que a Liga da Justiça não vai deixar isso acontecer, vai fazer alguma coisa para impedir. Aí vão bolar uma super liga e vão construir uma estação na Lua. Para quem assiste Injustice sabe que a Liga da Justiça tem uma estação na Lua, ou seja, a base da Liga da Justiça fica no espaço. Então toda vez que a Liga tem uma reunião tem que pagar passagem para ir do jato até o espaço.
Então, pessoal, o calendário da DC neste momento ainda não está bem identificado, ainda não sabemos de nada se o Restore da Snyderverse vai mesmo rolar. Então, vamos só esperar e ver o que vai acontecer nos próximos tempos. Mas o que está garantido é que vamos ter um filme do Batman, um filme do Adão Negro com The Rock, o Dwayne Johnson, e vamos ter um filme do Flash, e possivelmente também vai sair a série dos Lanternas Verdes. Então, são muitas novidades. Posso fazer um vídeo também a falar da Marvel e das novidades que estão a vir. Tudo que for novidade, vamos receber e vamos compartilhar aqui no canal. Então, e para quem assistiu o Zack Snyder Justice League, sabe que são 4 horas cheias de referência. Teve muitas referências, tantas que não sei se posso falar, mas atenção, a partir deste momento vai rolar um spoiler. Então, se você não quer ver spoiler, pare por aqui, deixa o like do vídeo e saia. Vou abrir a porta para ti. Assista outros vídeos, tá? Vou deixar no card agora outro vídeo para você assistir e não ouvir o spoiler que eu vou falar agora. Bem, já que as pessoas que não querem ouvir o spoiler já se foram, né? Já foram em outros vídeos. Vamos falar agora da referência do Caçador de Marte. Na parte em que o Caçador de Marte vai visitar o Bruce Wayne. E só para ver que o Bruce Wayne é muito bombástico, ele quando vê uma pessoa de 3 metros voando em frente da sua janela, ele nem sequer se importa em saber, não se assusta, porque ele já está acostumado a ver alienígenas, só pergunta, posso ajudar? E foram muito bem elaborados. A cena do Flash foi uma das cenas mais épicas, quando ele fala, faça o teu próprio futuro, faça o seu futuro se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos, faça o seu futuro deixando like neste vídeo, compartilhando para o teu amigo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Se inscreva. Foi essa cena muito top, que eu gostei muito de ver a cena do Flash recuando o tempo e fazendo essas maravilhas que ele fez. O Super-Homem socando o Lobo da Steppe e o Aquaman cortando a cabeça do Lobo da Steppe. Não, que cortou a cabeça do Lobo da Steppe foi a Mulher Maravilha. Me confundi. Então, o Aquaman só colocou o garfo. Ele colocou o garfo dentro do Lobo da Steppe. O tridente. Ele colocou o tridente dentro do peito. Eu sou. Efeito sonoro. E o que eu também notei muito que foi algo bombástico nessa Liga da Justiça, que teve muita violência. Eu adoro filmes que envolvem violência. Eu gosto. Não é uma questão de ser bandido, é uma questão de ser. É mais real. Como é que você vai dar com um machado numa pessoa e nem vai sangrar? Nem sai água. Água. Então, a violência para mim nos filmes passa mais realismo. Então eu adoro ver quando a Mulher Maravilha tira um polícia na parede, sai sangue. Mulher Maravilha tira a polícia na parede. O bandido, aqueles terroristas. E sai aquele sangue, mostra que é real. Não, você atira uma pessoa na parede e bate e sai nada. Então o realismo envolve mesmo aquela violência. E o filme é para maiores de 18, então não tem para se preocupar em conteúdos pesados. Então, a violência me cuidou muito no filme, gostei bastante de ver aquele realismo, aquela vivacidade. YouTube, não me cancela só, por favor, tá? Este vídeo não é para crianças, já coloquei. O vídeo não é recomendado para crianças, então crianças não assistam, por favor. Liga da Justiça não é para crianças. Se você assistir esse vídeo é por tua própria conta e risco. A parte mais importante é que finalmente o filme aconteceu, depois de muita luta. O Zack Snyder dedicou esse filme à filha dele, que foi o que foi um espetáculo, foi muito melhor que o filme anterior, na minha opinião. E esperamos que saiam mais filmes do Snyderverse. Deixa o like, se você ainda não é inscrito, se inscreva, que é muito importante, a tua inscrição vale ouro. Se inscreva, deixa o teu like e comenta o que você acha que eu não falei no vídeo sobre a Liga da Justiça de Zack Snyder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, até o próximo vídeo e fui!